Vamos estudar juntos a lição da escola sabatina? Lição 5. A ira do amor divino. Verso para memorizar. Contudo, ele foi misericordioso. Perdoou-lhes as maldades e não os destruiu. Vez após vez conteve a sua ira sem despertá-la totalmente. Salmo 78, verso 38. Terça-feira, 28 de janeiro de 2025. Indignação justa. Olá, amigos. Como estão vocês? O meu desejo é que todos estejam bem, guardados e amparados pela poderosa mão do nosso bondoso Pai Celeste. Sou grato a cada um de vocês por estar aqui conosco para juntos dedicarmos alguns momentos ao estudo da Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina. Vamos ao estudo de hoje? Embora haja muitas formas inadequadas de ira, a Bíblia também ensina que existe uma indignação justa. Imagine uma mãe observando a filha de 3 anos brincando no parquinho, e de repente um homem ataca a sua filha. Ela não deveria ficar irada? É claro que sim. A ira é a resposta adequada do amor em tal circunstância. Esse exemplo nos ajuda a compreender a justa indignação de Deus. Jesus demonstrou um zelo piedoso, a justa indignação com aqueles que haviam profanado o templo de Deus, transformando-o em um convívio de salteadores. E com isto, explorando viúvas, órfãos e pobres. Em vez de simbolizar o perdão gracioso de Deus e a purificação dos pecados, o templo e os rituais religiosos estavam sendo utilizados para enganar e oprimir as pessoas mais vulneráveis. Diante dessa atitude abominável, não seria justo que Jesus ficasse irado? Marcos apresenta ainda outros 2 exemplos de sua justa indignação. Quando trouxeram crianças a Jesus e os discípulos os repreendiam, ele indignou-se e então lhes disse: "Deixem que os pequeninos venham a mim." Em outra ocasião, quando os fariseus aguardavam para acusar Jesus de violar o sábado ao curar nesse dia, Jesus lhes perguntou: "É lícito nos sábados fazer o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer?" Ele olhou em volta, indignado e entristecido com a dureza de coração daquelas pessoas. Então, curou o homem. Nessa passagem, a ira de Cristo está associada à tristeza pela dureza de coração. Trata-se da justa indignação do amor, assim como a ira atribuída a Deus no Antigo Testamento. Como poderia o amor não se abalar diante do mal, especialmente quando o mal causa sofrimento às pessoas amadas? As narrativas dos evangelhos sobre a purificação do templo feita por Jesus oferecem um exemplo inestimável que mostra que devemos compreender a ira divina como uma indignação justa e adequada, em vez de uma atitude arbitrária e impulsiva da parte de Deus. No capítulo 16 do livro O Desejado de Todas as Nações, Ellen White apresenta observações bastante esclarecedoras para nossa reflexão sobre a ira de Deus. Nesse capítulo, ela argumenta várias vezes que não foi apenas o homem Jesus que realizou a purificação do templo. Nas palavras dela, a purificação do templo era uma manifestação de poder sobre-humano. Além disso, olhando para Cristo, as pessoas viram a divindade irradiando através das vestes da humanidade. Ellen White explica que os mercadores exigiam preços exorbitantes pelos animais vendidos e dividiam o lucro com os sacerdotes e líderes que enriqueciam à custa do povo. Assim,
Em vez de agirem verdadeiramente como representantes de Deus perante o povo, corrigindo os abusos do pátio do templo, os sacerdotes e líderes buscavam os próprios interesses de lucro. Como ela ressalta, deviam ter dado ao povo um exemplo de integridade e compaixão, considerando as necessidades dos adoradores e estando prontos para ajudar os que não tinham condições de comprar os sacrifícios exigidos. No entanto, deixaram a ganância endurecer o coração. Ellen White descreve aqueles que iam ao templo como pessoas que estavam sofrendo em necessidade e aflição. O cego, o paralítico e o surdo estavam ali. Alguns eram levados em macas, muitos pobres demais para comprar a mais humilde oferta para o Senhor, pobres demais até para obter o alimento com que saciassem a própria fome. Mas os sacerdotes não tinham solidariedade nem compaixão por eles. Os seus sofrimentos não despertavam piedade no coração dos líderes religiosos. Em contraste com os sacerdotes, Jesus vai ao templo e vê as transações desonestas e a aflição do pobre. Ellen White usa a linguagem da indignação para enfatizar as reações de Jesus. Diz ela, ao contemplar a cena, a sua fisionomia mostrou indignação, autoridade e poder. É nesse contexto de indignação que ela destaca que a divindade de Cristo irradiou através da humanidade. Enquanto aqueles que estavam empenhados no comércio profano olhavam para ele, sentiram-se como se estivessem perante o tribunal de Deus para responder por seus atos. Ela qualifica a ação de Jesus em derrubar as mesas dos cambistas como zelo e severidade nunca antes demonstrados por ele. É importante observar que essa ira não pode ser adequadamente compreendida sem a ênfase na compaixão de Cristo para com os pobres, que foi despertada pelo comércio do templo. Com lágrimas nos olhos, dizia para as trêmulas criaturas que o cercavam: não temam, eu livrarei vocês, e vocês me glorificarão. Para isso, vim ao mundo. Essa narrativa bíblica, explorada por Ellen White com tamanha beleza, mostra em termos cristológicos que a ira de Deus é uma indignação amorosa e justa contra a opressão e o sofrimento do seu povo. Por fim, essa indignação divina desencadeia uma poderosa libertação do povo como resultado do juízo contra os opressores. Você percebe que a ira de Deus não tem nada a ver com a indignação humana diante das circunstâncias arbitrárias? A ira de Deus é uma demonstração soberana do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia e interesse para com cada um dos seres humanos. Que o mesmo sentimento de Jesus esteja presente também no nosso coração. Se você gostou deste vídeo, ajude a divulgá-lo. Inscreva-se no canal, deixe o seu gostei, clique no sininho das notificações e compartilhe o link com as pessoas que você conhece. Fale mais de Deus no mundo que quer esquecê-lo. Que Deus abençoe você em cada momento e em todos os lugares.